Olá, cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Para quem ainda não me conhece, sou Manuel Carlos Soares de Melo. Hoje vou falar sobre a próxima rodada, analisar os jogos para as próximas rodadas e dar um esboço para vocês do time do canal. E também apresentar para vocês aí como que foi o desempenho. E eu gostaria que vocês também comentassem os seus desempenhos aí para a próxima rodada. E não esqueçam, deixem aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, isso ajuda o canal a crescer e vocês também vão estar sempre com as dicas do MC Melo atualizadas. Vamos lá! Vou passar aqui para você o desempenho do time do canal e o time alternativo. Ganhamos aí 13 cartoletas num e 19 cartoletas no outro. Ficamos aí dentro da média dos cartoleiros, né? Esse aqui até ficou um pouco acima. Então vamos agora aí para a primeira rodada aí, os primeiros jogos da segunda rodada. Fluminense e Atlético Paranaense. Vai ser um jogo bem equilibrado, tá? O Fluminense em casa nos últimos 5 anos já teve 6 jogos aí com o Atlético Paranaense. Foram 3 vitórias do Fluminense, 3 vitórias do Atlético Paranaense jogando na casa do Fluminense. E uma coisa que é interessante para a gente saber, em todos os jogos, em 83% dos jogos, tá? Fluminense marcou e Atlético Paranaense também marcou, tá? Então a gente vê aqui, ó, nos anos que teve aqui, que houve sempre gols de ambas as partes, né? Fluminense perdeu uma vez em casa, ganhou, perdeu outra, então foi bem equilibrado. O que não podemos esquecer também é que o Fluminense vai ter o Paysandu pela Copa do Brasil, o jogo de volta, mas ele não deve poupar ninguém porque ele ganhou o primeiro jogo com 3-0, né? E o Atlético Paranaense também vai ter o jogo de volta com o CRB, onde ele perdeu. Então pode ser que o Atlético Paranaense poupe jogadores, aí a chance do Fluminense aumenta muito aí para a próxima rodada. Então não podemos esquecer também na hora de ver os jogadores que vão se escalar, que essa rodada existe aquele caso, né? Os jogadores que mais pontuaram, que mais valorizaram nessa rodada, normalmente é os que têm chance de maior valorização na próxima rodada. Tá? Então quem não ganhou muitas cartoletas ou perdeu cartoletas vai ter um pouco de dificuldade aí para as escalações aí da próxima. Vamos agora aqui, ó, para Cuiabá e Bragantino. Eles se enfrentaram nos últimos 5 anos 4 vezes lá na casa do Cuiabá. Foram 2 vitórias do Cuiabá, um empate e uma derrota. Então o Cuiabá normalmente em casa ele endurece um pouco mais o jogo, né? Como também endureceu aí para o Palmeiras, mas o Palmeiras não veio com seu time completo. O Cuiabá, quando enfrentou o Bragantino nessas vezes, em 75% das vezes marcou gols no Bragantino, como também o Bragantino em 50% das vezes marcou gol no Cuiabá. Então deve ter gols para ambas as partes. Alguns jogadores aí podem ser importantes. Pode ver que não é um jogo com grandes vantagens, né? Os gols são poucos, é 1-0, 1-1. Então não vai ser um jogo fácil lá também para o Bragantino nessa rodada. O Cuiabá não tem jogo nenhum para a próxima rodada e o Bragantino tem um jogo aqui também pelo Brasileirão. Então nenhum deles. O Bragantino só vai ter um jogo agora, né, da Sul-Americana com o Petroleiro. Isso também não vai atrapalhar o Bragantino de ir com seu time principal aí contra o Cuiabá. Vamos agora para São Paulo e América. Né? O São Paulo e o América também se enfrentaram 4 vezes nesses últimos 4 anos na casa do São Paulo. 2 vitórias do São Paulo e 2 empates. O América teve apenas uma vitória. Então se enfrentaram 5 vezes, tá? E foi uma vitória do América, 2 empates e 2 vitórias do São Paulo. O São Paulo marcou em 75% das vezes que jogou aí com o América. Então tá aqui, ó,
às vezes das vitórias, né, nos últimos 3 anos aqui, tá? Em casa, né, teve 3 jogos, um empate de 0-0, né? Se a gente puxar um pouquinho mais aqui, a gente vai pegar os 5 anos, tá? Então, a São Paulo empatou, venceu, venceu e venceu, né? A última vez que ele venceu foi em 2022 por 2-1 na casa do América, e em São Paulo ele venceu por 1-0. Então o São Paulo também tem um jogo contra o Ituano pela Copa do Brasil, né? A gente sabe que ele empatou, ele precisa vencer o Ituano aqui também na próxima. Então pode ser também que ele faça poupe alguns jogadores aí para a próxima rodada. E o América também tem um jogo aí pela Copa do Brasil, né? Contra o Nova Iguaçu, mas o América venceu por 2-1. Então provavelmente ele precisa só segurar um empate aí, ou mesmo ter uma vitória simples aí sobre o Nova Iguaçu para se classificar. Então o América também pode ser que venha completo aí contra o São Paulo, a chance dele vir completo é muito grande. Vamos aqui para Cruzeiro e Grêmio, tá? Se enfrentaram 6 vezes, foram 3 vitórias do Cruzeiro em casa, um empate e 2 vitórias do Grêmio. Em outras épocas, hoje o Grêmio está melhor. Apesar que o futebol que ele apresentou contra o Santos e o futebol que o Cruzeiro apresentou contra o Corinthians, eu acho que vai dar até para ficar meio pareio aí com eles. O Cruzeiro marcou em 83% das vezes que jogou contra o Grêmio, e o Grêmio marcou em 50% das vezes que jogou contra o Cruzeiro, tá? Então a gente vê aqui na retrospectiva aqui que o Cruzeiro em casa venceu em 2022 o Grêmio por 1-0, depois perdeu por 4, né? Perdeu por 1, venceu novamente e empatou. Então é um jogo que o Grêmio aí, a gente pode apostar novamente Bitelo, Cristaldo, né? Eu acho que Soares é um risco ainda, né? Como também nos laterais aí do Grêmio pode ser uma boa para essa rodada. Internacional e Flamengo, né? Vamos ver como é que vai estar o Flamengo agora, né? Com o Sampaoli, como que vai se comportar. No último jogo, não é que o jogo foi bom, né? Não achei que o jogo do Flamengo foi bom. Ayrton Lucas achou um gol de fora lá, de um chute muito bem dado, né? Um golaço, né? Um pênalti infantil, né? Feito no Gerson, aí o Gabigol converteu, e uma jogada boa no segundo tempo, no final do segundo tempo, onde Pedro, né, em 15 minutos que entrou, já marcou o seu gol. O Internacional em casa costuma ir muito bem, tá? Em 6 jogos que eles tiveram aí entre eles, quando foi na casa Internacional, foram 3 vitórias do Internacional, 2 empates e apenas uma vitória do Flamengo. E os dois marcaram em todos os jogos. Então é jogo para ter gol de ambas as partes, tá? Então só tomar cuidado aí para ver a valorização, porque quem não conseguir valorizar agora vai começar a sofrer a partir da terceira rodada, tá? A gente vê aqui que os jogos deles têm sempre gols de ambas as partes, né? 2-2, 2-1. Só uma vez aqui que foi fora, 4-0 para o Internacional, mas 2-1, 3-1. E o último confronto deles foi 0-0. Vamos agora para Santos e Atlético Mineiro. Atlético ganhou, mas não convenceu. Santos perdeu, mas não fez um mau jogo fora de casa, né? Santos com Soteldo e Lucas Lima joga muito melhor do que sem o Soteldo. Mas Soteldo foi expulso e não vai estar nesse jogo dentro da Vila. O Santos dentro da Vila já enfrentou o Atlético Mineiro 6 vezes, venceu 4, empatou e perdeu 2, não houve empate. Em 90% das vezes o Atlético marcou, e em 100% das vezes o Santos marcou gols no Atlético, tá? Então você vê aqui ó, 2 jogos, né? Na Vila foram 1, 2, 3 jogos nos últimos 3 anos. O Atlético venceu 1 por 2-1, né?
O Santos venceu por 2-0 e venceu por 3-1. E o Santos também tem jogo aqui, tá? Opa, passou errado aqui, peraí que a gente volta. O Santos, tá? Tem um jogo pela Copa do Brasil contra o Botafogo, mas venceu o seu primeiro jogo lá. Então ele tem tudo para ir com o seu time completo, porque ele pode segurar o jogo na Vila aí com um time tranquilo aí, porque já tem uma vitória, tá? E o Atlético vai pegar o Brasil de Pelotas pela volta, tá? E ganhou de 2-1 lá e vai jogar agora na casa do Brasil de Pelotas. Então pode ser também que o Atlético poupe alguns jogadores, pode vir com algum time misto aí para essa rodada. Vasco e Palmeiras. O Vasco, nos últimos 4 jogos que teve aí contra o Palmeiras dentro da sua casa, não venceu, né? Empatou 1 e perdeu 3, marcou em 50%, e o Palmeiras marcou em 100%. O Vasco levou gol em 100% dos jogos. Então, Hendrick e José Lopes, né? O Lopes tem grandes oportunidades aí, como valorização, são boas peças aí para essa rodada, como o Marcos Rocha e o Vanderlan, que está em dúvida no momento no Cartola, tá? A gente vê aqui que nos últimos jogos que o Vasco enfrentou o Palmeiras, praticamente perdeu quase todos eles, aí empatou 3 jogos, né, e perdeu 5 jogos para o Palmeiras aí, né? Então cuidado aí, não confie no Vasco, mas confie no coisa. O Vasco ganhou do Atlético, mas foi surpreendente, fez 2 gols aí em 10 minutos e com isso soube segurar o jogo aí contra o Atlético Mineiro, que o goleiro deles fez milagres, né? Fez muitas defesas aí. Vamos aqui, ó, para Curitiba e Fortaleza, né? O Curitiba e Fortaleza se enfrentaram aí nos últimos 5 anos, dentro da casa do Curitiba, tá? 3 vezes, foram 2 vitórias do Curitiba, um empate e nenhuma vitória do Fortaleza. Hoje o Fortaleza está melhor do que o Curitiba, então vai ser um jogo equilibrado aí também, tá? Houve 60% das vezes que o Curitiba fez gols no Fortaleza e em 40% das vezes também o Fortaleza fez gol no Curitiba. Nos últimos 3 anos, o Fortaleza venceu lá, perdeu na casa do Curitiba e empatou uma vez aí na casa e na troca do 0-0. Mas a gente vê também que ele venceu aqui a terceira vez por 1-0. Então é um jogo aí para se pensar direitinho aí. Talvez dê até para aproveitar alguns jogadores do Curitiba. Talvez Alex Manga pode ser uma boa. Também como Lucero por parte do Fortaleza aí, que custou barato. Até desvalorizou um pouquinho, mas tem chance aí de valorização aí para essa rodada aqui. Corinthians e Goiás, né? O Goiás nos últimos 5 anos foi 3 jogos com o Corinthians lá, né? Empatou 2 e o Corinthians venceu 1. E houve um equilíbrio de gols, tá? Tanto o Goiás quanto o Corinthians, em 60% das vezes, marcaram gols uns nos outros, tá? E você vê aqui que nos últimos 3 anos houve um empate 0-0 e o Goiás perdeu todos os jogos dentro e fora para o Corinthians, tá? Então, olha, desde 2014 que o Goiás não consegue vencer o Corinthians. Então, temos boas oportunidades aí, né? O Corinthians segura normalmente o SG lá, ó, consegue segurar. Então, às vezes, Gil, Bruno Mendes aí pode ser uma boa aí para essa rodada. Bahia e Botafogo. Foram 3 vitórias do Bahia, um empate e uma vitória do Botafogo em 5 jogos que eles tiveram.
nos últimos 5 anos que se confrontaram, que como o Bahia ficou fora aí do Brasileirão no último ano, não houve confronto com eles. E em 100% das vezes que se enfrentaram lá, o Bahia fez gols no Botafogo e o Botafogo em 60% das vezes também fez gols no Bahia, tá? Então a gente vê aqui, ó, que o Bahia, a última vez que jogou lá, venceu o Botafogo 1-0, 2-0, 2-1, tá? E o empate de 3-3 aí em 2018. O Botafogo, às vezes que venceu o Bahia, foi jogando, mesmo jogando em casa, tá? Foi às vezes. E o Bahia ainda venceu o Botafogo uma vez fora de casa. Então, às vezes, um jogador do Bahia aí pode fazer um diferencial aí para quem precisar de cartoletas, apostar aí num atacante do Bahia. Apesar que nós temos o Eduardo do Botafogo e o Tiquinho do Botafogo, que estão muito bem para a valorização nessa próxima rodada. Agora eu vou aqui para vocês com o esboço, tá, para o time do canal, né? Eu fiz um esboço para vocês aqui, tá? Então esse aqui é um dos esboços que eu fiz para o time do canal com as cartoletas que eu tinha aí para poder escolher. Eu fiquei com Breno Lopes, Endrick e Hulk, né? O Hulk negativou, mas tem uma grande chance de valorização, porque ele precisa de muito pouco para valorizar, e contra o Santos, a defesa do Santos dá chance para que o Hulk possa fazer gol. Cristaldo foi muito bem, então ele tem chance de valorizar, precisa de muito pouco para valorização. Eduardo precisa praticamente quase negativando, ele ainda valoriza, do Botafogo. O Matheus Fernandes também do Bragantino, vai enfrentar o Cuiabá, não é? Mas ele é ótimo em desarme, também precisa quase nada para valorizar, então uma boa. Alexander, tá? Por que eu pus o Alexander? Por poder deixar o Marcos Rocha na reserva, tá? Porque o Alexander tem um jogo e ele joga como volante, então a chance dele valorizar também é grande, precisa de pouco. O Castanho pode ter um valor baixinho e precisa de muito pouco para valorizar, com certeza vai ter que fazer bons desarmes aí contra o Grêmio, né? O Matheus Lemos, Matheus Fernandes, não, caramba, fugiu, Maurício Lemos, né? Negativando, ele valoriza e vai ter um jogo contra o Santos. Marcos Leonardo, Ângelo, Lucasima, ele vai ter que muito desarme, e ele sobe bastante. A defesa do Santos na parte em bolas cruzadas não é tão boa, nem escanteio, então pode ser. Como também o Natan fez bons pontos, fez muito ponto e precisa de muito pouco para valorizar, vai ter que jogar bastante aí contra o Atlético, tem chance de valorização grande. O Lucão eu coloquei para a questão de ter dinheiro também, precisa de muito pouquinho, 2, 3 defesas já está valorizando. E aqui eu apostei no Renato Gaúcho. Quem tiver cartoletas, a vantagem é para apostar aí no Fernando Diniz. E é isso aí, galera, né? A gente tem aí mais uma semana, quarta-feira eu vou estar passando os jogadores, dicas de jogadores dos dois times do canal, né? Conversando mais sobre isso aí. Isso é para iniciar a semana aí e vocês terem aí já uma ideia de como continuar e montarem os seus times. Não esqueçam aí, deixar aquele like, né? Comente aí como foi os seus desempenhos aí no canal, né? Se inscreva, se possível, ajude o meu canal a crescer. Com isso eu consigo trazer mais informações e ter mais empolgação para estudar aí para vocês. Até a próxima, se Deus quiser, e uma boa semana.